Amores Materialistas de Celine Song. Bom, chegamos ao segundo filme da carreira da diretora e a gente já pode dizer que nós temos aqui um segundo filme que segue uma mesma estrutura do seu filme anterior. Nós temos uma estrutura bastante simples que remonta a uma ideia bastante clássica do que faz os melodramas. Tem aula sobre melodrama na Introdução ao Cinema e eu sei que você já sabe disso. Então, e mais especificamente aqui, nós temos uma relação onde não há uma busca por uma complexificação dessas relações dos sujeitos envolvidos, mas mais especificamente ela coloca mais uma vez uma moça entre dois rapazes. E a partir daí surge o tal dilema, o dilema da escolha, que é algo muito proeminente, muito comum aos melodramas, ao melodrama enquanto gênero. A necessidade de escolha, a necessidade de tomar uma decisão que mudará os rumos dessa personagem, desse personagem. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. Lá em Vidas Passadas, a Celine Song ela constrói um melodrama, constrói esse dilema a partir de uma perspectiva migratória. Ou seja, dessa mulher que viaja da Coreia do Sul para os Estados Unidos em busca de ascensão social e mais especificamente do trabalho. E nessa viagem, nós temos mais uma vez, assim como todo bom melodrama, uma questão de pôr em oposição, pôr em crise, emoção e razão. Então o melodrama tem como característica justamente essa proposição de estar o personagem entre razões e emoções, como diria NX0. E esse é o dilema dele. Esse é o dilema dos personagens no melodrama num geral. E no caso da personagem de Celine Song, no Vidas Passadas, muito semelhante. Nós temos uma decisão que ela deve tomar entre a sua vida passada e a sua vida atual, a sua vida racional. Ela sai da Coreia do Sul e deixa suas emoções. Deixa lá o cara que ela gostava. E ela viaja para os Estados Unidos e lá visa progredir na carreira, se desenvolver economicamente e se relaciona com outro rapaz que ela gosta. Só que essa relação do gostar está posta num outro lugar, num lugar muito mais racional do que emocional, diferente do outro rapaz que vai até os Estados Unidos para revê-la. E nesse momento ela se coloca no dilema. O dilema é entre razão e emoção. O dilema em que ela deve encontrar a saída entre razão e emoção. Entre ficar com o seu amor do passado e ficar com o cara que ela gosta e onde ela encontrou a oportunidade de progredir racionalmente em sua carreira. E aqui é uma escolha muito interessante porque o que a gente tende a ver nos filmes, enquanto espectador, é sempre lutar pelo lado emocional. Algo que a gente não faz na nossa vida. Entende? O melodrama ele nos coloca, enquanto espectadores, através das suas características, em dilemas muito simples no que tange a proximidade do espectador com eles, porque nós sabemos o que é tomar essas escolhas, mas ao mesmo tempo complexo de tomar essa decisão. Nós, enquanto espectadores, sempre lutamos pela escolha emocional. Então a gente torce para Meryl Streep, por exemplo, largar a família e ir com o Clint Eastwood. E foda-se os filhos, foda-se a família, foda-se todo mundo. Nós, no melodrama, torcemos pela traição, mas julgamos a traição no mundo real. Não ousamos fazer no nosso mundo aquilo que desejamos que o outro, no filme, faça. Por quê? Porque o melodrama, através da simplicidade, nos cria mecanismos de proximidade para fazer aquilo que nós não faríamos no nosso mundo. Ou que, pelo menos, não deveríamos fazer. Não gostaríamos de fazer. Ou que, pelo menos, racionalmente, nossa racionalidade nos impede de fazer. Por mais que haja o desejo. A personagem de Celine Song em Vidas Passadas é colocada nesse dilema. Entre viver o amor emocional, o amor romântico, com a sua vida passada, com aqueles dilemas, com aquelas vivências provenientes do seu lugar. E aí nós temos mais uma questão emocional. Ou seja, a questão de lugar. O lugar, na geografia, inclusive, é um termo que se remete a um espaço de afeto.
E ela é uma migrante nos Estados Unidos e que vê na Coreia do Sul o seu lugar de afeto. E aquele sujeito que migra para os Estados Unidos para reencontrá-la é uma representação não só do seu amor romântico pelo seu passado, mas também o amor por aquele lugar de onde ela veio. Mas que encontrava possibilidades racionais de poder progredir lá, no caso dos Estados Unidos. Esse é o dilema onde a personagem de Celine Song é posta em Vidas Passadas. E ela, estruturalmente, segue a mesma lógica aqui em Amores Materialistas. Seu segundo filme, que segue uma mesma estrutura. Por uma personagem, mulher, entre dois rapazes. E nesse sentido, tentar entregar como mulher que é, Celine Song, uma visão feminina sobre essa personagem histórica. Porque é comum, inclusive, aos melodramas essas personagens femininas entre dois homens. Mas muitas vezes, na maioria delas, personagens escritas e dirigidas por outros homens. O que não necessariamente produz filmes ruins, mas que com certeza não entregam a mesma visão que uma personagem, que uma diretora feminina pode dar. Uma diretora mulher pode dar. Uma visão feminina pode dar. Só que aqui, a Celine Song, ela parte de uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? No caso de Vidas Passadas, me parece que por mais que seja um melodrama e, portanto, haja uma busca exagerada pelas emoções, não que o filme seja exagerado, tá? Mas a busca exagerada parte justamente dessa simplicidade das ações. Ainda assim, ali, há uma conexão mais material, mais real com a realidade, entende? As tomadas de decisão das personagens da Celine Song em Vidas Passadas são tomadas de decisões que nos colocam em dilema enquanto espectadores, mas que há uma relação crível com aquele mundo construído. Ou seja, por mais que nós desejamos que ela opte pelo seu amor, nós entendemos que há ali um dilema racional, a qual ela deseja estar nos Estados Unidos, pelo qual ela escolheu migrar. Em Amores Materialistas, a Celine Song, ela parece ali não só tentar buscar uma relação material, muito pelo contrário, na verdade, ela visa atuar no lugar da metáfora, muitas vezes. Do símbolo, muitas vezes. Os personagens que ali estão, sobretudo a personagem central, e o personagem do Pedro Pascal também, talvez o personagem do Chris Evans seja o menos assim, tá? Porque o personagem da personagem central e do Pedro Pascal são dois personagens que parecem sair de uma revista de fato, sabe? São personagens muito pouco críveis. Não no sentido de torná-los personagens ruins, mas de torná-los personagens quase metafóricos, quase simbólicos. E aí que tá o grande barato do filme pra mim. Porque são dois personagens que atuam no lugar desse simbólico de uma realidade atual. O filme parece o tempo inteiro buscar escancarar uma lógica do capitalismo tardio. E veja só, não que a Celine Song vise no filme trazer uma crítica ao capitalismo tardio, mas entender que até mesmo as relações humanas no capitalismo tardio se transformam em mercadoria. Mercadoria essa que faz com que esses sujeitos, cada um daqueles que estão ali envolvidos nas dinâmicas internas dessas relações, busquem no outro uma espécie de checklist. Checklists esses que são dados, são oferecidos pelos traumas passados das relações anteriores. Então você vai buscar no próximo aquilo que o outro não pode ser. E você se frustra quando você encontra no outro aquilo que você não queria encontrar. E mais ainda, pior ainda, quando você encontra no outro aquilo que você não queria encontrar, mas que você só pôde encontrar porque você buscou. Entende qual é a parada? Ou seja, esses sujeitos transformam até mesmo o relacionamento numa grande mercadoria, onde cada um desses sujeitos precisam atender a um determinado checklist de aparência e de personalidade rasos, os quais, se aquele sujeito não atende, ele se frustra. Muitos desses desejos, os quais os personagens buscam na sua relação, e a personagem central do nosso filme, ela é justamente uma manager de relacionamentos, uma espécie de juntadora de pessoas, e ela faz justamente essa listinha do que é a personalidade das pessoas e a aparência das pessoas, para depois tentar fazer o match perfeito entre essas pessoas para poder fazer um casal perfeito. Né? Como se supostamente essas descrições rasas fossem possíveis para juntar pessoas umas às outras. E aí,
O sujeito, muitas vezes, cria no seu currículo de pessoas que ele deseja se relacionar, personalidades, características que ele não gostava nas suas relações anteriores, entende? Mas por não gostar de características presentes nas suas relações anteriores, evidentemente, ele vai entrar no próximo relacionamento pensando nessas características dos relacionamentos anteriores e, portanto, se frustrar no seu relacionamento posterior. E a Celine Song, ela, portanto, vai colocar sua personagem central, que é essa mulher que constrói esses relacionamentos e que, portanto, é uma figura que materializa essa dinâmica superficial das relações. Ela é uma espécie de sujeito no filme, de personagem no filme, fundamentada para ser símbolo desse relacionamento contemporâneo. Símbolo desse relacionamento contemporâneo. Ela é a personagem que, através das suas ações e do seu trabalho, encontra valor nas pessoas, não pelo seu valor enquanto características de fato, mas nos seus atributos. Encontrar valor não é encontrar valor enquanto pessoa, é encontrar valor enquanto mercadoria. Enquanto aquelas características são valiosas no mercado. Essa é a característica do filme. É assim que a nossa personagem está centrada. Ela é essa sujeita. Sujeita essa que não deseja se relacionar, pelo menos a princípio, racionalmente. E aí, mais uma vez, aqui a gente vê essa característica da Celine Song de colocar uma mulher entre dois rapazes. Uma mulher entre razão e emoção. O Pedro Pascal é a razão, o Chris Evans é a emoção, saca? Ela racionalmente diz, eu não quero me casar, a não ser que seja com um homem muito rico. Por quê? Porque esse é um atributo valioso no mercado. Esse é um atributo valioso no mercado. E se eu quero me valorizar, eu preciso entender que há um atributo valioso no mercado, o qual eu preciso buscar. E se eu não encontrar, inclusive ela se coloca como uma pessoa menos valiosa em determinado momento, se eu não encontrar, eu não vou me relacionar. Não vou me casar. Então, mais uma vez, temos uma personagem que se postura sob uma perspectiva racional, mas que vive numa dinâmica entre razão e emoção, entre Chris Evans e Pedro Pascal, nessa dinâmica, mas que sempre que precisa vai atrás daquele que lhe oferece essa relação emocional. A grande questão aqui, diferente de de vidas passadas, é que em Amores Materialistas, existe uma relação mais fria dessas escolhas e desses dilemas da nossa personagem, até por ela ser essa personagem mais fria. A gente sente na personagem de vidas passadas, apesar dela buscar uma resposta racional pro mundo, a gente encontra naquela pessoa um peso dos dilemas muito mais forte, entende? A personagem da Celine Song em vidas passadas, ela prioriza um desenvolvimento no trabalho e entende que só assim, só através dessa racionalidade é possível que ela possa, de fato, progredir. Mas isso frustra ela, isso angustia ela, isso cria ansiedade a ela. Porque o lugar dela não é ali. Porque a pessoa que ela ama não está ali. Apesar dela gostar do cara. Isso frustra ela. Em Amores Materialistas, em razão da Celine Song criar uma encenação que busca muito mais a metáfora do que a realidade, uma metáfora da realidade, faz com que toda aquela encenação seja muito mais blasé do que é em Vidas Passadas, que é um filme muito mais emocionalmente exagerado, sabe? Aqui, essa relação mais racional da coisa, que não é racional de fato, é muito mais engessado, faz com que a gente sinta menos na nossa personagem central esse dilema a princípio. Porém, entretanto, todavia, o que diferencia Amores Materialistas do filme anterior da diretora é o progresso da nossa personagem. Se a personagem da Celine Song em Vidas Passadas é uma personagem que vai em direção aos Estados Unidos para retornar emocionalmente, mas entrar nesse dilema profundo entre essas duas relações, a personagem em Amores Materialistas tem um dilema muito mais interno. Lá, existe uma externalidade dessas emoções. Aqui em Amores Materialistas, há uma internalização dessas emoções. Ela parece uma sujeita, uma personagem, que internaliza todas essas emoções, e por internacionalizar essas emoções, cria uma espécie de casca para todas as emoções, para que elas não possam sair, para que ela possa levar para o outro, para aqueles sujeitos os quais ela se relaciona, essa casca racional, onde nada escapa. Aos poucos, diferente de Vidas Passadas, o desenvolvimento da personagem aqui é o progresso dessa casca se rompendo e ela se reencontrando com seu lado emocional. O dilema, a resposta pro dilema em Amores Materialistas é diferente da resposta do dilema em Vidas Passadas. Essa casca já tá rompida. A gente sabe os problemas materiais, a gente sabe os problemas provenientes desse capitalismo tardio
e dessa sociedade que constrói nos sujeitos uma ideia de mercadoria. O sujeito é mercadoria. O sujeito é o seu trabalho. Isso aparece em vidas passadas. Aqui, o sujeito é o seu trabalho. Mas existe uma internalização disso tudo, onde essa casca vai sendo rompida aos poucos. E eu acho interessante isso no filme. Eu acho bom isso no filme. Eu vi que muita gente não gostou do filme, mas particularmente eu curti. Eu achei que os dilemas são muito bem construídos, e muito mais do que isso, não só bem construídos, como eles são bem desenvolvidos nesse sentido. Justamente por criar uma dinâmica distinta do que a diretora fez anteriormente, apesar da mesma estrutura. Distinta do que o melodrama costumeiramente visa trazer, que é essa relação de uma exacerbação das emoções. A gente vai vendo progressivamente essas emoções rompendo a casca. E esse dilema, ao mesmo tempo, continua sendo o mesmo. Mesmo que a nossa personagem seja uma casca de racionalidade, a gente é posto entre Pedro Pascal e Chris Evans. A necessidade de escolha entre o rapaz que ela gosta e que é um fudido, e o Pedro Pascal, que é um cara romântico, rico. A ele é atribuído todas as características de valor enquanto mercadoria. Mas que, porém, entretanto, todavia, por mais que carregue consigo todos os atributos de valor enquanto mercadoria, não é o sujeito que ela conhece por dentro da casca. O sujeito onde ela pode encontrar o conforto, de fato. E aí a escolha dela precisa ser tomada. E aí a gente vai pro lugar do spoiler, que eu não vou trazer nesse vídeo. Mas eu quero saber se você curtiu Amores Materialistas. Curtiram o vídeo?